Já passaram 25 anos desde que nasceram os Alcolémia, um quarto de século de lutas, também de centenas de horas na estrada, se não mesmo de milhares, de estúdio também de muitos aplausos e de carinho dos admiradores. Para celebrar condignamente este número, os Alcolémia lançaram o CD 25 anos, para o qual convidaram uma série de nomes cimeiros da música portuguesa, dos Anjos a Nuno Norte, passando por António Manuel Ribeiro, a Maria João, que apresentam, aliás, novas versões de temas já conhecidos. Convidados hoje do Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional são o Manelito Soares e o Márcio Monteiro. Muito bem-vindos, meus senhores. Muitos parabéns pelos vossos 25 anos. Manelito, altos e baixos, como eu disse. O Herman diria que isto é como aos interruptores. Às vezes para cima, outras vezes para baixo. Para baixo, deve ser que haja luz. O que é que aconteceu aos Alcolémia para andarem na estrada e nunca estarem nem muito em baixo, nem muito em cima, se me permite a expressão? A perseverança de alguns elementos nossos. A teimosia. Não é fácil, agora chama-se teimosia, não é? Sim, também. Muita teimosia. Isto não é fácil. A gente teve alguns momentos bons, outros momentos menos bons, quando tivemos alguns conflitos com a editora que nos representava, que era a Movieplay. Chegámos ali a uma altura do terceiro álbum e fomos literalmente encostados na prateleira. E houve ali o interregno de anos sem a gente conseguir gravar álbum, mas a gente nunca parou de tocar, e o facto de termos alguns agentes por todo o país que nos contratavam, mesmo sem lançarmos álbuns, deu possibilidade à banda continuar até aos dias de hoje. E graças um pouco mas a eles conflito com uma felizes. editora, neste caso a Movieplay, pode estragar completamente o vosso projeto artístico? Pode, nós temos contratos e apresentamos temas. Se eles não quiserem editar, se acharem que o material não é devidamente bom para eles editarem, para se tornar num bom negócio, no fundo uma editora é um negócio, nos anos 90 acontecia muito isso. Aconteceu com várias bandas, literalmente foram encostadas à prateleira. E até Aos boxes, basicamente. Sim, mas isso acontece. E até nós nos conseguimos desvincular de uma editora, também não é fácil, tem que se meter advogados. Tudo isso demora o seu tempo. Porque é um contrato. Exatamente. E cortou-nos ali um pouco as pernas nos anos 90. Mas já estamos cá. Mas vocês efetivamente não desistiram, mantiveram o vosso núcleo duro de apoio dos jovens que na altura, e agora hoje menos jovens, já estão 25 anos mais velhos. Exatamente. Todos aqueles, eventualmente até filhos dessa rapaziada toda que vos seguiu logo no início de carreira. Esses mantiveram-se fiéis porque efetivamente perceberam que a culpa não era vossa. Sim, o facto de a gente não lançar álbum, não aparece nos mídias, criou-se ali um pouco... Quem não aparece esquece. É um bocadinho isso. Exatamente, por aí logo. Quem não aparece esquece. E começou um pouco boatos que a banda tinha acabado, e depois o facto de só tocarmos pontualmente em determinados sítios em Portugal. Houve outros que não havia notícia nenhuma sobre a banda. Cortou-nos assim um pouco a imagem de banda, mas a gente deu a volta e estamos cá. Vocês sabem se, por exemplo, no estrangeiro isto é mais ou menos normal, haver bandas que também podem ficar pelo caminho se não tiverem pernas para andar? Ou neste caso guitarras para tocar? Sim, eu acho que o facto de haver um problema com uma editora pode acabar com uma banda. Pode ser um motivo para... Porque depois tudo anda à volta de se lançar um álbum. A banda lança um álbum, faz promoção, a promoção traz espetáculos, o público vai. Tudo isso é uma pescadinha de rabo na boca. Quando isso não existe, o público não sabe da banda, não vai, não deixa de saber da banda. Pois vocês ainda cá estão? Ora bem, depois quando desaparece, quando já tem outra editora e volta-se a aparecer, afinal a banda está viva. É o outro lado da medalha. E quando vocês dão a volta por cima, começam basicamente do zero? Basicamente. É voltar outra vez. Entretanto, naquele espaço, naquele interregno que a banda fez, né? É obrigatório, aparece sempre novas bandas e o público está sempre ávido de novidades. E a gente, quando aparece, já não é novidade. Já não são tantas as portas abertas. Olha, os gatos têm 7 vidas. E vocês? Eu acho que a gente já passou um bocado a vida do gato. Essas das 7, acho que a gente já passou isso. Já são mais que 7. Já vão na 8ª, pelo menos? Pelo menos. E quais são as coisas positivas e negativas que estas situações trazem? As positivas é que a gente tem sempre aquela moral
em cima para fazer acontecer, para criarmos e estarmos juntos, mesmo às vezes sabendo que nem todas as pessoas reagem, nem todas as músicas reagem da mesma maneira perante um problema, mas nós tentamos sempre dar a volta por cima, espírito positivo, que há sempre alguma coisa ainda de interesse que a gente consiga fazer, e acho que é isso que nos leva. E como é que vocês sobrevivem? Não tendo editora, não fazendo espetáculos, não gravando? Pois, isso é que é uma excelente pergunta. A gente vive ali um período conturbado, porque depois o facto de não haver grande visibilidade da banda leva a que alguns elementos não se sintam bem no projeto, porque é tudo muito giro quando as coisas acontecem, quando há sucesso, E quando acontecem está a entrar bem. dinheiro. E quando passamos para o lado contrário, há sempre alguém que desiste porque não está a acontecer nada, e isso foi o pior que nos aconteceu. Foi, de início já só estou eu. Pois, tu és, efetivamente, quantos elementos constituíram o núcleo original dos Alcolémia? Éramos 5. Cinco. Éramos 5 na altura. Saíram Começámos 4. em 92. Ao longo dos anos, o último que saiu desse género, dos 5, foi o vocalista em 2008. Portanto, há 9 anos. Há 9 anos. Fiquei eu sozinho. Mas percebeste porque é que eles saíram? Porque é que eles foram saindo? Percebi que quando há sucesso é como aquela frase típica que a gente diz: quando há dinheiro temos muitos amigos. Temos muitos amigos quando temos dinheiro. E depois, quando não temos dinheiro, a gente apercebe-se que há ali um abandonar de certos amigos que a gente pensavam que eram amigos, mas que no fundo não são amigos, são pura e simplesmente interesseiros, se é assim que se pode julgar. E um pouco passa-se isso também com as bandas. Quando está tudo a correr bem, é só amizade, É copos e festas. Exatamente, somos os maiores. Tu sentiste-te abandonado? De certa forma, Em determinado momento da carreira? Sim. Quando a gente vê as pessoas que começam connosco cheios de garra, tudo de braços dados, e a determinado momento começam a fazer outras opções, e a banda passa a ser tipo quase um hobby, uma coisa que a gente tem, mas Tipo fim de semana? Exatamente. Tipo um hobby de fim de semana. Vamos lá tocar umas coisas, não é? Exatamente. É um bocado duro, porque nós prescindimos de algumas coisas na vida, pela música. Nomeadamente os fins de semana? Sim. E não só. A família. Não é fácil ser-se música em Portugal. Nós estávamos na altura do início do primeiro álbum, tínhamos trabalhos e vimos-nos forçados a abandonar, porque não dava para conjugar. Já tínhamos todos disputados férias, era sempre a meter férias para isto e por nada, e às tantas já tínhamos todos Nos outros lados. Sim. Lados. Já tínhamos todos as férias gastas do ano avançado. Portanto, não dava já vou gastar férias por antecedência. Exatamente, tivemos que por antecipação das nossas vidas profissionais para se dedicar à música, e isso é uma coisa que não tem volta. E não tem preço? Ou o preço é muito alto? O preço é muito alto. Porquê é que não fechaste a porta do grupo? O que é que te levou a manter? Porque eu acho que há qualquer coisa que a gente sente que é isto que quer fazer na vida. Entre muitas coisas que fiz, o facto de ter pisado o palco em 92 para ali umas milhares de pessoas, aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu senti que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas isso acontece muito com os atores, com os cantores, sim, isso acontece. que todos eles têm naturalmente o seu declínio. Claro. Aí, quando as palmas não são aquelas que nós esperamos, claro. Há que saber sair de cena. Sim. Ou pela idade, ou pela doença, ou por qualquer outro motivo. No vosso caso, vocês estavam em plena ascensão e de repente houve esse problema, não é? Sim, exatamente. O que é que te levou a ficar sozinho? Vocês eram 5, 4 saíram e tu ficaste a certa altura. Saindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, sim, mas a certa altura ficaste sozinho. Não sozinho, propriamente, porque sai um elemento e mete-se outro elemento. As coisas são assim, vão sendo substituídos, não é? Não quer dizer que os substitutos depois tenham um contrato que os liga à banda por determinados anos, não. As coisas são de livre vontade, se a pessoa quer estar, sente-se bem, se gosta, mantém. Se não, conforme entra, também sai.
foi muito normal acontecer. Eu não tenho dedos nas mãos e para os pés os músicos já passaram para os alcoolemia. Portanto, já foram bastantes mesmo. Alguns... Quantos no total? Tens alguma ideia? Não tenho noção. Houve alguns que até fizeram um espetáculo e não fizeram mais. Mas não tenho noção. Não tenho isso contabilizado. Por acaso, é uma falha minha. Eu assumo. Falhei. Devia saber quantas pessoas já passaram. Tenho que fazer um apanhado. O levantamento. Exatamente. Tenho que fazer um levantamento das pessoas que já fizeram parte dos alcoolemia. Estás na altura de fazer são os 25 anos. Esses 25 anos, obviamente, quando tu começaste em 92, não pensarias que nesta altura, nesta fase do grupo, as coisas estivessem como estão. Vocês estão basicamente como Fênix, a renascer das cinzas. Sim, um pouco por aí. Nem tão pouco. Eu pensava em 92 que iríamos estar, ou eu iria estar aqui a comemorar 25 anos de carreira. Nunca me passou para a cabeça que isso viesse a acontecer. O sentimento era viver o dia a dia e conforme as coisas acontecessem, nós iríamos tentar levar da melhor maneira, mas nunca passou para a cabeça que iria estar a comemorar 25 anos de banda. Vocês nasceram numa altura, no início dos anos 90, onde 10 anos antes existiu o tal chamado boom, não é? Para quem ainda se lembra de alguma coisa deste género, o GNR, os HF, os Chutes e Pontapés, Rui Veloso, etc. 10 anos depois, era um momento mais ou menos difícil ou diferente para aparecer uma banda rock como a vossa, como os Alcoolemia? À altura houve ali um boom também, nos anos 90, de muita banda que apareceu de vários estilos. Eu lembro de ter de Costume de Lola, apareceu ali vários... Mas isso é mais... Isso é rap, sim, não é? dentro de reggae. Reggae, houve ali uma explosão, etc. houve ali uma explosão nos anos 90, houve ali um crescimento a nível de aposta de bandas. Mas quanto ao rock, os Chutes não estavam a ver uma boa altura. Os Pesticida estavam a dar lugar aos 10 Pisiga. Os Censurados tinham acabado em 93. Aquilo foi ali uma altura que a gente pensou se não estávamos a ter sorte, porque o rock não estava assim... E abriu-se ali uma porta, ou como agora se diz, não uma porta, mas uma janela de oportunidade. Se bem que a gente, apesar de ser uma banda rock, a gente quando entra para o panorama musical é mais em relação ao Não Sei Se Merece. E o Não Sei Se Merece é um tema pop. No fundo, a gente não pode dizer que foi o primeiro que ouvimos. Sim, logo foi aqui o na primeiro abertura. tema que ouvimos. Que não, no fundo não mostrava o que era a realidade da banda, porque nós éramos uma banda rock com algumas influências punk também. Mas o facto de termos o Não Sei Se Merece abriu-nos portas até para rádios, programas de TV. Mas o tema não definia bem as características da banda. Eu lembro-me de algumas pessoas estarem nos nossos espetáculos à espera do Não Sei Se Merece, faziam uma grande festa no Não Sei Se Merece e depois no resto ficavam tipo burros a olhar para um palácio. Não sabiam nada. Não conheciam mais tema nenhum. Tudo o rock que a gente lhes apresentava, eles ficavam surpreendidos. Isso faz lembrar o senhor que canta o Despacito, que é o grande sucesso. Exatamente. Que não ninguém conhece nenhuma. É que não pode basear o espetáculo desse senhor no verão passado, ou não, pronto, este ano, foi um grande fracasso. Porquê? Porque as pessoas queriam ouvir só aquela. Agora, durante uma hora e meia, ouvir sempre a mesma música era um bocado desagradável. Uma grande espada. Ouvir as outras 13, 14 músicas e realmente, efetivamente, ninguém conhecia. Claro, eu acredito. Acho que ele veio cedo demais. Ora, aí está também uma questão de timing, não é? Claro. Vocês apareceram, mas para começarem a consolidar o vosso nome ainda levou algum tempo. Sim, claro. O terceiro álbum nós já sentíamos que já havia pessoas que não estavam só à espera do Não Sei Se Merece, que já conheciam mais temas. Pois em 96 a gente recebe um disco de prata por vendas superiores a 10 mil unidades. E aí quem comprou, de certeza que não havia só E na Não Sei Se altura Merece. comprava mesmo. Sim, naquela altura compravam mesmo. Bem diferente de agora. Que agora descarregam mesmo. Agora descarregam para o PC e não só. Isto não está fácil. Isso é complicado, efetivamente. Muitos músicos que têm passado por este programa têm, efetivamente, batido sempre na mesma tecla, já que estamos a falar de música, que é a história dos digitais e a forma como hoje se comercializa a música, como a música chega ao
ao consumidor. Exatamente. E a pessoa pode ouvir música em plataformas sem pagar nada. E a gente quase que só falta dar um prémio a quem aparece com um CD para a gente autografar. Tipo, ainda há pessoas com bom senso e nem sabem o valor que tem para a banda aparecerem com um CD para nós deixarmos ali uma recordação. Manolito, vamos fazer uma coisa prática, dizer uma coisa prática. Por cada descarga ou download, se quiserem, que se faz de uma música vossa, quanto dinheiro é que vocês perdem? Bem, a gente agora, esta editora, por acaso vamos receber o que for vendido através das plataformas digitais, mas com outras não recebíamos nada. No que for vendido. Nada, não recebíamos nada. Mas quanto é que vocês perdem? Por cada tema que não vendem? As plataformas vendem a 99 cêntimos, mas a gente desses 99 cêntimos não vê nada. Não temos lucro nenhum. Agora, mas esta editora, com este último álbum destes 25 anos, a gente arranjou a maneira de retificar esse problema, porque nós ainda hoje somos enrolados. Os artistas são facilmente enrolados. Quando nos apresentam um contrato, que é aquele contrato que eles dizem, o contrato tipo. E nós todos acreditamos que aquilo é o contrato tipo. Mas isso é uma fórmula para todos os grupos e para todos os artistas, ou é especificamente para cada um deles? Eu acho que os contratos são adaptados a cada artista. Eu não sei porquê, tenho um feeling. Eu acho que o contrato é adaptado a cada artista, da forma de editora o enrolar. E nós já fomos enrolados, não tenho dúvidas disso. Olha, começar por isso é que vocês hoje em dia precisam de aparecer muito mais com força, com dois novos elementos, com o Bruno Paiva, que não está cá hoje, e também com o Márcio Monteiro. Muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. Onde é que tu estavas em 92? Já eras nascido? Eu em 92 já era nascido, tinha 12 aninhos, era uma criança, e estava nessa altura justamente a descobrir o instrumento, a bateria. E lembro-me perfeitamente de ouvir os Alcoleme, o tema Não Sei Se Mereço na rádio, na altura era Super FM. E nessa altura nem eu imaginava, nem de longe, que um dia sequer tocaria bateria profissionalmente, e muito menos que estaria a tocar com os Alcoleme, não é? Portanto, há aqui uma diferença de gerações muito... Mas isso é muito curioso. Tu entraste em que ano? Eu entrei em 2014. Há 3 anos apenas. Exatamente. Sabias alguma coisa do historial dos Alcoleme? Eu nunca fui um seguidor dos Alcoleme. Portanto, eu na altura do sucesso do Não Sei Se Mereço ouvia na rádio, como quase toda a gente ouvia, não é? Pouca gente não conhece o tema. Mas depois, na altura, descobri outras bandas, fui mais para a onda de Metallica, mais heavy metal, e distanciei-me um bocado do rock português. Por alguma razão específica? Não. Ou apenas porque sim? Foi porque sim, eu descobri os Metallica, e os Metallica são a minha banda de eleição, e a partir daí... Já os viste a tocar aqui em Portugal? Várias vezes. Aqui em Portugal só não vi 2 espetáculos que eles fizeram cá. De resto já os vi cá e fora também. Sempre que posso, vou atrás deles. E os Metallica levaram-me a outras coisas na onda do heavy metal, desde Pantera, Machinette, Sepultura. Acabei por ir um bocado fora daí. Passados uns anos, comecei também a descobrir outras coisas, mais rock. E em bandas portuguesas fui descobrindo mais o HF, fui descobrindo também Horácio Violeta, enfim. E acabei por não seguir muito Alcoleme, não por nenhuma razão especial, se calhar também porque os próprios Alcoleme não estavam na moda de cima. Não estavam na moda de cima e tiveram ali alguns anos sem lançar álbum. O que é facto é que depois, passados estes anos todos, pelo mundo da música, acabámos por nos cruzar e acabei por os redescobrir. E eu, como muita gente, até em certa altura da minha vida, nem teria a certeza se os Alcoleme ainda estariam no ativo ou não. E o que é facto é que cruzei-me com eles pelo mundo da música e descobri que estavam ativos e acabámos por ter a oportunidade de tocar juntos. E para mim foi um... De onde é que partiu um convite deles ou foi uma oferta tua? Não, foi um convite deles. Como é que eles sabiam da tua existência? Bom, eles descobriram a minha existência. Presumo que tenha sido o Manolito, não é verdade? Foram todos. Isto passou-se da seguinte forma: o baterista anterior que estava com os Alcoleme, o Ivo Martins, um baterista que eu admiro muito, estava com eles na altura. Um dos 2.787 elementos que já saíram de... Por aí. Bateristas já foram alguns, não é?
Pronto, passou mais, foi por E pronto, e a certa altura houve uma necessidade, que o Ivo é um baterista muito ocupado e tem também alguns projetos, e houve uma altura que ele me convidou a substituí-lo num espetáculo com os Alcolemia, e foi aí então que eu tive contato com eles e fiz esse espetáculo, e foi aí que nós tocámos juntos, e depois por circunstâncias da vida o Ivo acabou por não poder continuar com a banda, e então eles, como gostaram da experiência, convidaram para ficar com eles. E cá estou. E esse convite surpreendeu-te? Surpreendeu-me, sim. Confesso que não estava à espera. Foi algo que eu fiquei um pouco sem reação na altura, quando eles falaram comigo, e surpreendeu-me, claro que sim. Para mim é uma banda de referência do rock português, não é? Sem dúvida nenhuma, e que eu aceitei com todo o orgulho, uma oportunidade excelente que me deram. Dentro do panorama do rock, onde é que tu poderias situar os Alcolemia? Em que nível, em que circunstância? Em que nível, em que circunstância? Eu considero os Alcolemia um pouco uma banda quase de culto no panorama do rock português, por várias razões, por aquilo que fizeram nos primeiros álbuns, pelo impacto que os primeiros álbuns têm nos fãs da Alcolemia, porque eu tenho vindo a perceber ao longo destes 3 anos que os Alcolemia de facto têm muitos fãs e fãs muito dedicados à banda, que conhecem as músicas todas. Que sabem da história e que sabem... Sabem da história, que seguem, que estão sempre atentos, que as letras das músicas sempre mexeram muito com as suas vidas, que lhes dizem muito. Já havia até pessoas com letras de Alcolemia tatuadas, quer dizer, uma coisa que eu nunca imaginava que existisse. Em que parte do corpo, já agora? Lembro de uma perna, por exemplo, acho que nas costas também, o lombo. E eu, ao ver essas coisas, tenho ficado estupefacto, porque de facto há fãs muito dedicados ao Alcolemia. E é uma banda que sempre persistiu, que nunca desistiu, que nunca deixou de tocar ao vivo, mesmo naqueles anos todos que estiveram sem lançar algo. Nunca deixaram de tocar ao vivo. E com este renascimento, nós agora estamos com um grupo de músicos, um núcleo duro, estamos muito unidos, gostamos muito de tocar, e temos vindo cada vez mais a ter mais pessoas nos espetáculos, e tem sido surpreendente a reação do público, a devoção. Portanto, acho que é uma banda que tem o seu lugar numa das bandas mais importantes do rock português. Marlito, o que é que faz dos Alcolemia uma banda de culto? Pois, é uma boa pergunta. Se calhar uma pergunta mais para perguntar aos fãs, não é? A gente nunca sabe, quando faz uma música, e uma música composta também por uma letra, a gente nunca sabe como é que as pessoas interpretam e como é que essa música ou letra vai tocar as pessoas. Há muitas pessoas. É um bocado como a melancia, não é? Sim. Só depois de cortar é que nós... É que a gente sabe o que é que lá está dentro, se está madura, se não. Mas é engraçado quando a gente escreve. As pessoas às vezes não têm a mesma interpretação que nós quando a escrevemos. E há pessoas que se identificam, ao longo dos anos, veio com testemunhos de fãs que se sentiam muito com determinadas letras dos álbuns, que lhes diziam muito. Então, algumas das reações ficava assim um bocado estupefacto quando me diziam que choravam ao ouvir determinado tema, que choravam. E eu... Às vezes até mas seria por causa da letra em si, ou porque aquilo evoca... Sim, o momento da vida que estavam... E não era muito bom. Aquela letra identificava o momento da vida. Que rupturas amorosas, basicamente. Também rupturas amorosas, rupturas profissionais. E era surpreendente como é que as pessoas reagiam. Não tem noção a força das palavras. Não tinha a mesma noção, e respeitava, claro que sim, e ficava até às vezes comovido das histórias, conforme as pessoas falavam, de como tinham sentido determinada letra. Mas é engraçado que isso aparentemente só acontece com os cantores românticos, os cantores de charme, que dizem a sua música, tipo José Cid, ou Rui Veloso, ou outro cantor qualquer, é que a sua letra tocou-me tanto, sinto-me tão retratado. Agora, como é que alguém pode ser...
Com certeza, não é? Sim, Para não vai sentir pôr em causa. e para se comover genuinamente Sim, com, sim, com, sim, sim, com, sim. com aquilo que houve. Sim, eu acreditei. Dá-me um Acreditei exemplo. sempre, não tinha como não acreditar. Dá-me um exemplo de uma letra que tenha tocado um fã Desde o particular. Não Sei Se Mereço, Morrer Devagar. Morrer Devagar é um tema que toca no fundo. Nos anos 90 a gente viveu, eu não propriamente, mas muitos amigos meus meteram-se a fundo na droga. E o Morrer Devagar foi escrito à base de experiências que nós vivemos com alguns amigos, e esse tema mexeu com muitas pessoas, desde familiares que ouviam esse tema. Era uma espécie de homenagem também que vocês queriam prestar. Foi um grito que a gente também quis escrever para... Um grito de alerta? Sim. Aqueles anos 90 foi uma loucura. Aquilo foi um excesso, foram anos de excesso. E não havia muita informação, e as pessoas pensavam que para ser cool e para ser atrevido tinha que se estar metido em drogas. E então, mas isso não é um bocadinho o culto dos que vêm lá de fora, do Jim Morrison, que morreu com uma overdose, Janis Joplin, o Jimi Hendrix, eventualmente o Mick Jagger, que continua a ser um dos grandes consumidores da dita cuja, e está com 75 anos e em pleno, até morrer no palco um dia destes. Claro que sim. O senhor há de morrer no palco. Ele tem que dar o corpo para investigarem como é que ele está vivo ainda, não é? Com aqueles excessos todos, como é que é possível ele estar ainda aí, e de saúde, pelo que apresenta. Aparentemente, sim. Aparentemente. Tu sabes que ele já não vai ao médico, só vai ao geriatra, não é? Muito boa essa. Muito boa. Mas ele tem que dar o corpo também para estudo, se calhar como o Ozzy. O Ozzy também tinha que dar o também corpo para estudo, não era? Para estudarem como é que mas ele está vivo ainda nos dias de Ele hoje. é um study case. Isso já anda limpinho há algum tempo. Eles têm que levar os corpos para a ciência, para se perceber como é que eles estão vivos ainda nos dias de hoje. Já agora, uma pergunta para vocês os dois. É muito diferente, para além, obviamente, do mercado e do dinheiro, mas manter uma postura roqueira em Portugal do que acontece lá fora? Porque o rock não é só a música, isso também implica... Um modo de vida. Um modo de... Em teoria, sim. Sim, em teoria. Sim, mas, embora depois as contas tenham que ser pagas no final do mês, não é? Temos Claro que que ser sim. práticos e realistas. Exatamente. Acho que é mais em teoria do que em prática. Sim, mas não é a nossa realidade, não é? Nós somos um país pequeno, o rock já teve melhores dias, agora lá fora, com o dinheiro que eles ganham, com os tours que eles fazem, dá para enriquecer e ter-se grandes vidas, mas não cá, rock, quem deve ter boas vidas, acredito seja os chutes, qualquer um deles tem uma boa vida, uma boa conta bancária, mas não estou a ver assim, se calhar os HF também, mas não estou a ver assim, muito mais bandas rock a fazerem e a terem uma grande vida à conta do rock, não estou a ver. O HF, vossos parceiros, o António Melo Ribeiro, vamos fechar aqui com o Portugal, o nosso país, que canta convosco, não é? Nesta Sim, nova António, versão. é uma referência para nós. Embora seja mais ou menos da vossa idade. Não, ele tem uns aninhos a mais, tanto de experiência como de atividade. Eles são uma banda de finais dos anos 70 e nós já aparecemos nos anos 90. Eu lembro... Portanto, és bem mais novo que eu. Sim. Há ali uns anos de diferença. E que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença, que eles viveram outra época e a gente já viveu com outra facilidade, não é? Nos anos 90 já há outras facilidades, já o meio musical está de outra maneira. Tu por acaso já... passaram para ficar em cima quase de sei lá, aquelas coisas dos burros, como é que é? No curral. Já tocaram em todos os sítios, que se calhar não eram bem os sítios para se tocar rock. Mas... Há um documentário que já passou aí na RTP, que é o Portugal Elétrico, que acho que deveria ser obrigatório ver toda a gente para perceber um bocadinho o que era isto. E acho que já não me lembro se era o António Melo Ribeiro, se era outro cantor, que dizia que a certa altura, quando chegaram a um determinado local para fazer um concerto, precisavam de terra. Atenção, terra, estamos a falar de... Eu lembro qualquer coisa disso. É, não é? Para as fichas e não sei o quê. Alguém mandou vir uns caminhões. Uns caminhões. Mas o que é isto? Isto é terra que vocês pediram. Exatamente. Eles viveram isso. Nós já apanhamos. São tempos épicos Claro que sim, mesmo. claro que sim. Em que se demorava não sei quantas horas para ir
tocar a Bragança, não é? Com aquelas estradas nacionais que haviam na altura. A gente já não apanha essa fase, já apanha um Portugal já mais moderno nos anos 90. Mas acredito que eles têm mais do botão, efetivamente. Sim. Já havia uma diferença dos anos 90 para quem começou na música nos finais dos anos 70. Tu tens conversado, por exemplo, com ele, uma vez que ele leva, efetivamente, 20 anos, ou 15, pelo menos, de experiência? Não, se calhar, não falei, se calhar, e se calhar não fiz as questões, mas tenho respeito e são pessoas que a gente admira por tudo o que passaram para estarem cá nos dias de hoje e servirem de exemplo para nós, das suas persistências, da sua força de vontade. Mas por acaso ainda não fiz essas perguntas que poderia ter feito, como é que era no início, ou nos finais dos anos 70, fazer música cá em Portugal, porque com aquelas peripécias todas claro, que todos devem ter. Não, tem milhares de histórias para contar. Não, efetivamente, os UHF, a determinada altura do percurso, também são um bocadinho parecidos com os Alcolémia, também. Praticamente também desapareceram, mudaram várias vezes de formação. Sim, isso é o que acontece. Penso eu que acontece a bandas que O HF, queiram GNR, continuar. Sim, estão com formações completamente distintas das originais. sim, E quem distintas diz brancas também, não é? Sim, claro que sim. Acho que Já que estamos a falar de são álcool. poucas as bandas, até os Chutes, inicialmente, também entrou, o José Agnello era um dos fundadores e entretanto já não estão todos de início. Acho que é normal, algumas mais que outras, mas quando há sucesso eu acho que há vontade dos músicos continuarem. Quando se perde ali um pouco o rumo do sucesso, leva a alguns elementos de E as desistir. vidas também mudam, não é? São muitos anos e cada um tem a sua vida. E Mas há uns que casam e depois têm filhos e deixam de ter aquela... Há uns que conseguem conciliar, outros não. O António Manuel Ribeiro já tem o herdeiro, não é? Lá na já sua está a banda. tocar com ele. E vocês? Têm herdeiros? Não, ainda não estamos nessa fase. Temos Ainda herdeiros, não nós estamos estamos nessa é fase. tocar na banda. Ainda não tem idade? Não, ainda não tem idade. O meu pequenino tem 3, ainda tenho que esperar mais um bocadinho. E tem alguma apetência musical? Já dá para ver? Já me está a dar uns toques na bateria, sim senhor. É verdade. O que é que te seduz na bateria, por exemplo? Que é um instrumento de que basicamente ninguém gosta quando estamos a ensaiar. Dizem sempre que faz muito barulho, não é? Incomoda os vizinhos. Incomoda os vizinhos. É um instrumento difícil em todos os sentidos. É o carregar, é o montar, é o desmontar, é o barulho, é a dificuldade em ensaiar, em estudar. Mas é de facto quando eu sento na bateria e quando estou a tocar, a fazer um ritmo, aquilo é um pouco difícil de explicar. É quase uma viagem. É também um descarregar de energia. Há quem carregue no acelerador do carro. E tu é um pouco carregas... mais perigoso. Eu carrego no acelerador do bombo e com as mãos faço o resto. É indescritível. É um prazer que não dá para descrever. E especialmente em cima do palco, com músicos com quem gostamos de tocar e com um público à frente a gostar daquilo que estamos a fazer. É uma coisa que é impagável. E isso não tem preço, efetivamente. Há como tu dizes, há uma espécie de uma trip, uma viagem, naturalmente dentro daquela música e dentro daquele ritmo, mas que te leva a ficar fora de ti, por exemplo, o entusiasmo. Sim, completamente. Eu às vezes não sei o que é que estou a fazer, eu não tenho noção das caras que faço, só vejo depois nas fotos ou nos vídeos e percebo que raio que estou a fazer ali, porque eu realmente viajo e perco a noção do que é que estou a fazer. Claro que estou concentrado no que estou a tocar, mas estou a usufruir tanto e a dar um prazer tão grande e que as minhas caras, acho que as minhas caras é o mais notório, são caras muito estranhas. Mas é o que reflete o que vai na alma, efetivamente. É um pouco por aí, sim. Nos pés e nas mãos. Uma última questão, e isto são 40 minutos, já passaram. É uma coisa rápido, não é? inacreditável, mas quando a conversa é muito boa e está tanta coisa para conversar, Claro, efetivamente não há tempo para, infelizmente muita coisa ficou de fora. Não está a faltar na vossa carreira agora o concerto do regresso? Do coming back? Utilizando esta expressão inglesa que quer dizer efetivamente alguém que volta à ribalta. Talvez. O Rock in Rio, por exemplo, no próximo ano, ainda por cima vai ter mais datas e datas diferentes, em junho, etc. O Rock in Rio joga sempre pelo seguro e geralmente levam sempre os mesmos. Oscila ali entre chutes e pontapés. E a Ivete Sangalo?
Já Sangalo é garantido, não é? já para não falar na Ivete Sangalo. Pode repetir, Já se para for não preciso. falar na Ivete Sangalo. Já aconteceu, Já não é? aconteceu. Se for preciso, toca 2 dias seguidos, não há problema. Mas é isso, é um pouco isso. Era uma oportunidade excelente, não tenho dúvidas. Nem estou a imaginar nós a tocarmos ali naquele palco. Eu não sei se o cartaz está fechado, se já está pensado, etc. Mas não seria... Nós estamos agora a entrar no outono, aquilo é só no verão do próximo ano, de 2018. Dizer assim, nós estamos cá. Era uma boa oportunidade. Que é essa a Não mensagem? necessita ser o palco principal, pode ser um palco secundário, bem lá mais escondido. Não precisa de ser ali naquela colina. Pode ser lá mais para trás, também mais escondido, mas nós estamos cá. Mas desde que não seja às 5 da manhã, na verdade. Mesmo que tivesse de ser às 5 da manhã, nós também estávamos lá às 5 da Também, manhã. e pode ser o palco principal. Eu acho que os Alcoleme merecem, são 25 anos de carreira e acho que devíamos lá estar. Isso, merecemos festejar todos com toda a mais, mas não é assim, infelizmente não é assim. Não é Sim, assim. gostaríamos muito dessa oportunidade, claro que sim. Isso certamente seria uma grande festa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. E tirando o Rock in Rio, há alguma coisa, por exemplo, no Coliseu dos Recreios? Ou um outro tocámos palco? no Coliseu. Também era uma boa oportunidade, mas também não estou a ver, nesta altura, nós fazermos em nome próprio uma produção num Coliseu, para encher um Coliseu. Mas convidando, por exemplo, nomes como no Norte, como o António Manuel Ribeiro, o Nelson e o Sérgio, os Anjos, o Vasco Duarte, etc. Portanto, gente que está aqui neste álbum Alcolémia 25 anos. Portanto, não são só vocês, são estes e os bónus todos que estão Está aí aqui. uma ideia, está aí uma excelente ideia para uma produção. Tem direitos de autor. Tocar no Coliseu, Falaremos sobre isso mais tarde. tocar no Coliseu é o meu sonho pessoal de salas de espetáculo em Portugal. Não é? Portanto, Foste logo buscar uma sala onde a gente não tocou, é malandro. verdade. Por isso é que estão à espera. Está feito o desafio. Está feito o desafio. Alcolémia- Se alguém estiver a ouvir, Alcolémia 25 anos, para quem está a ver e para quem está a ouvir, Manolito e Márcio, muito obrigado por aqui terem estado. Obrigado, nós. Parabéns Eu que e agradeço. que não sejam mais 25 anos de tormentas, mas que a partir de agora que seja sempre a subir e que seja um grande êxito na Esperemos vossa que sim. carreira. Obrigado. Até à Muito próxima. obrigado. E vamos embora. Sempre com os Alcolémia. Passou 40. Sério? Passou muito rápido. Eu achava que ainda estaríamos aí a bem, mas agora... Boa noite, Cristiano, como é que é? Está-se bem? Muitos de vocês já comeram pizzas feitas por mim, quando ganhava amigos, trabalhava ali no fórum, na Pizza Hut, fazia pizzas na cozinha, é? E aproveito que me roubou as rodas da bicicleta, veio trabalhar de bicicleta e deixou-me lá a bicicleta pendurada só uma coisa. Pá, um dia destes tragam as rodas de volta, agradeço. Eu já igual a uma roda. Eu falo depois. E aí, eu vou mandar um para lá, olha para cima. Olha, muda para os olhos, espera aí, muda para os olhos. Olha, tipo noiva, vá. Olha, vai dois, que queria um curso ninja, para me ajudar. Agora pessoal, bora. Olha, vai dar três. Não vai ficar connosco uma música que se chama Fugir para quê?